As folhas secas voando indicam que o outono logo vai embora. Com elas, o andarilho nômade Snufkin aproveita para partir, e assim também se despede do seu melhor amigo, Moomintroll, já que os Moomins passam mesmo todo o inverno dormindo. Ao voltar para o Vale dos Moomins na primavera, ele vê placas em todos os lugares e se pergunta: placas? Regras? Na natureza? Quem faria uma coisa dessas? E ainda por cima, Moomintroll desapareceu. Inspirado nos livros e nas aquarelas de Tove Jansson, Snufkin Melodia do Vale dos Moomins é um jogo fiel à essência do material original e perfeito para todas as idades. Conhecidos hoje também pelo meme, os Moomins são essas criaturas míticas que parecem hipopótamos fofos, e eles acabaram retratando os sentimentos da autora sobre amizade, a busca por um lar, melancolia, saudades e mudanças. Imagine Tove Jansson, uma mulher nascida em 1914 na Finlândia, num ateliê entulhado pelos pais artistas. Na adolescência, ela estuda artes na Escola Técnica de Estocolmo, ama as cores e escreve cartas sobre as aventuras de viver fora, mas ela também conta como sente saudades. Mais tarde, para se distrair da devastação da guerra em Helsinki, Tove escreve e ilustra Os Moomins e o Dilúvio, uma sublime fantasia infantil. Foi com o passar do tempo que os volumes ficariam mais sombrios e adultos. Esses temas são recorrentes em suas obras, que por sua vez inspiraram Snufkin, Melodia do Vale dos Moomins. Vestindo seu característico chapéu verde, Snufkin anda com um graveto pendurado da boca e sempre leva sua gaita. Ele vaga por aí com a mente aberta e desapegado de tudo. Um nômade raiz que celebra seu estilo de vida independente e tem espírito de aventura. Ele não sabe que, enquanto esteve fora, o guarda florestal teve a brilhante ideia de corrigir a natureza para embelezá-la, impondo regras de convivência. Uma pequena ditadura, se é que ditaduras podem ser pequenas. Inspirado em trechos diferentes dos 9 livros, e com um pedacinho do livro A Criança Invisível e outros contos, a Melodia do Vale dos Moomins convida jogadores de todas as idades a embarcarem numa mágica e gostosa aventura musical, com o objetivo de preservar o vale e salvar o lar do peculiar elenco. Já no controle, à medida que você se aproxima, a paisagem valoriza os diferentes tons aquarelados das cores. A vegetação primaveril é de um verde que parece tinta absorvida pelo papel. O mesmo para a terra marrom mais escura nos barrancos e clara pelas trilhas desgastadas. Alguns elementos, como as pedras cinzas, ganham uma borda branca como se faltasse um pouquinho de tinta, criando contraste com o azul do riacho. E desse jeito o jogo transforma a tela da televisão em um bloco elegante e animado de papel para aquarela. Além disso, a música do andarilho encanta o mundo em sua volta onde quer que ele passe. As melodias da gaita de Snufkin serão usadas para resolver uma série de quebra-cabeças que brincam com a natureza. Nós vamos percebendo que as placas com suas regras são apenas o começo. O guarda florestal construiu parques e até uma represa, o que deixa o vale sem água, matando as flores da mamãe Moomin. E com certo tom de ironia, é atrás das grades dos parques que guardas estão de olho contra a desordem. Nesses parques, os labirintos de paredes verdes escondem mais placas de proibições e estátuas personalíssimas do guarda florestal. Mas Snufkin deve ser furtivo para percorrer os corredores, se escondendo atrás de muros e de arbustos para não ser visto pelos patrulheiros, em busca de placas para retirar e de estátuas para derrubar. Às vezes a solução vem com o som da música. O som interage com os animais e assim vamos controlar corvos ou acordar cobras para abrirmos caminhos. Com o progresso, outros instrumentos serão imprescindíveis para abrir novas áreas, transformando o título num Metroidvania bem simples e amigável. A simplicidade dos controles contribui para a facilidade do jogo. Explorar o vale é um deleite, e ele está recheado de missões e de pequenas tarefas que acontecem entre parques. Os peculiares habitantes também precisam da sua ajuda. Papai Moomin escreveu uma obra-prima do teatro, mas a janela ficou aberta e as páginas voaram por aí. Outra situação fantástica é o fantasma sem autoconfiança, que encolhe quando não consegue assustar ninguém. A trilha sonora é um ponto forte de Snufkin, já que ela muda com a ambientação da montanha,
do pântano, ou nesses momentos mais furtivos. A qualidade não é por acaso, já que os criadores colaboraram com o grupo islandês de post-rock Sigur Rós, que trouxe faixas experimentais acertando em cheio, transformando as pinturas e contos de Tove Jansson em ondas sonoras. Hello everyone, my name is Uda Tilseth and I'm the composer for the upcoming Snufkin Melody of Moomin Valley game. And today we're going to play a little medley of the music that I've made for the game so far. Todo esse ritmo mais que agradável fica ainda melhor com a escolha artística de animar nos dois, que a animação significa desenhar apenas a metade dos quadros para cada segundo. O que isso faz é dobrar o tempo de exposição de cada ilustração que a gente vê na tela. Bom, vou reforçar que o jogo roda 30 quadros por segundo, preservando um suave movimento de câmera. A técnica de animar nos dois é usada nos personagens e nos elementos móveis, como as folhas das árvores que balançam ao vento. Eu joguei no Switch, e algumas trocas de regiões fizeram o desempenho engasgar um pouco, mas no geral, o jogo roda bem. Sem contar que qualquer momento que você pausar vai ser uma pintura. A mensagem de preservação que o jogo traz inspira quem estiver jogando com uma boa dose de otimismo. Eu amo jogos desse estilo porque eles parecem passatempos, aqueles de revistinha, assim como Toen, uma aventura fotográfica. Eles são deliciosos de jogar, despretensiosos e ao mesmo tempo cheios de alma. E neste caso a herança vem mesmo da literatura, de uma obra que deixou um legado cultural enorme. Snufkin, a melodia do Vale dos Múmins, é um daqueles jogos que é uma pena porque ele acaba. E acaba em pouquíssimo tempo, não mais de 4 horas de duração para completar todos os seus objetivos. Mas dá pra falar que essas horas são bem intensas. E a tradução de diálogos e pensamentos ao português está feita com excelência. Outras configurações incluem opções de acessibilidade, entre elas uma fonte para dislexia, tamanho do texto e níveis de volume separados para vozes, ambiente, música e interface. A leveza desse título é tão incrivelmente delicada que crianças vão jogar um conto ambiental em tempos de crise climática, enquanto os adultos com certeza vão ver mais além. Eu não sei bem o que dizer na conclusão, a não ser que queria mais. Que depois dos créditos queria notícias sobre uma continuação com outras passagens da coleção de livros. O jogo de Snufkin foi feito com muito carinho e respeito às obras originais. E é esse carinho que chega a quem estiver jogando, qualquer que seja a sua idade.